Olá a todos, me chamo Viviane Lino, sou orientada pela professora Natasha Krepski e irei apresentar o trabalho intitulado O Turismo e as Bactérias Fecais em uma enseada em Angra dos Reis, RJ. A crescente especulação imobiliária e seus despejos de efluentes não tratados em áreas turísticas impactam as regiões costeiras, colocando em risco a biodiversidade e a saúde da população. Alguns estudos apontam que o clima das áreas tropicais pode favorecer a proliferação de bactérias fecais, tais como Escherichia coli e Enterococcus, mesmo na ausência de efluentes domésticos próximos. A E. coli é uma espécie de bactéria que habita exclusivamente o trato intestinal do ser humano e dos animais homeotérmicos. A presença destas bactérias indicadoras fecais em ambiente marinho pode ser decorrente da contaminação por esgoto e suas densidades devem ser monitoradas periodicamente. No Brasil, a Resolução CONAMA 274 apresenta as normas da vulnerabilidade das águas recreativas, utilizando Escherichia coli, coliformes totais, coliformes termotolerantes como bactérias indicadoras fecais. O turismo é um dos mais importantes setores da economia de Angra, que depende de veranistas e turistas, podendo movimentar até 130 milhões de reais no período entre verão e carnaval. Entretanto, apesar de 84,9% da cidade de Angra possuir esgotamento sanitário, segundo o IBGE, fossas sépticas estão inseridas nesta porcentagem, o que pode trazer consequências à fauna marinha, principalmente com o projeto de lei que visa transformar a Estação Ecológica de Tamoios como área relevante para o turismo. A Estação Ecológica de Tamoios é de suma importância para a conservação da biodiversidade local, e esse projeto contraria as proibições desta estação, que visa a proibição de desembarques de turistas, o mergulho dos mesmos, a pesca, a ancoragem de barcos e construções em volta da estação. O objetivo deste trabalho é de quantificar e comparar o número de bactérias indicadoras fecais em duas estações do ano, verão e inverno. A metodologia foi dividida em 3 etapas: a escolha da área de estudo, a análise bacteriológica e a análise estatística. Para este estudo, foi selecionado uma pequena região localizada na enseada do Ariró, denominada de Saco de Itanema. Essa região possui profundidade máxima de 4,8 metros, tem baixa hidrodinâmica e conta com uma área de aproximadamente 1 km², localizado próximo a fragmentos de manguezal, e o fundo dela é composto por sedimentos finos e lodosos, ricos em matéria orgânica, segundo Corbiano. Nessa área, localizada na Baía da Ribeira, em Itanema, foram selecionados 5 pontos de amostragem, de forma aleatória, e foram coletadas trimestralmente do verão de 2017 ao inverno de 2019. E em cada ponto foram coletados 100 ml de amostra de água do mar em Erlenmeyers estéreis. Após a coleta, os fracos foram acondicionados em uma caixa termoestável refrigerada e transportadas no escuro para análise do Laboratório de Microbiologia das Águas, LACUA, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para o processamento em um prazo máximo de 3 horas da coleta. A análise bacteriológica foi realizada através da técnica dos tubos múltiplos pela AFA 2005 e CETESB 2018. A densidade das bactérias indicadoras fecais, incluindo os coliformes totais
coliformes termotolerantes e Escherichia coli foi realizada pelo número mais provável dessas bactérias por 100 ml da água do mar, segundo a CETESB. Essa análise foi subdividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a inoculação presuntiva das amostras em tubos de ensaio contendo 10 ml de caldo lactosado, e para cada ponto de amostragem foram usados 15 tubos de ensaio, com 5 réplicas para cada volume de amostra, inoculada no caldo CL, sendo elas de 10 ml, 1 ml e 0,1 ml. Os tubos que receberam 10 ml de amostras continham meio CL com o dobro de concentração. Todos os tubos tinham a presença dos tubos de Durham invertidos, tubo fundamental para identificar a presença dos coliformes através da formação de gás. Após a inoculação dos tubos, eles foram incubados em estufa a 37 graus no período de 48 horas. Após o período de incubação e do crescimento bacteriano, foi verificado em todos os tubos. E de todos os tubos foram contabilizados para cada diluição, com um mais ou menos, dependendo da presença ou ausência do crescimento bacteriano e sua formação de gás no tubo de Durham. Na segunda etapa, os tubos que tiveram crescimento bacteriano foram replicados em novos tubos que continham os meios verde brilhantes, que confirmam os coliformes totais. O meio de cultura EC também foi inoculado para verificar a presença de coliformes termotolerantes e Escherichia coli, e foram novamente incubados a 45 graus no período de 48 horas. O resultado em número mais provável foi encontrado na terceira etapa. Após verificar a presença de EC nos tubos, o reagente de Kovacs confirma a presença de E. coli ao pingar de 3 a 5 gotas do reagente em cada tubo. Os tubos que apresentaram uma coloração avermelhada no menisco foram considerados positivos. Os que não apresentaram terá valor negativo para Escherichia coli, porém positivo para os coliformes termotolerantes CT. Após a contagem em números mais provável, por 100 ml, foi avaliado a qualidade da água conforme consta na Resolução 274/2000. As variáveis ambientais, salinidade, pH e temperatura, foram mensurados em cada ponto pela sonda multiparâmetro RANA, e a pluviosidade foi contabilizada no período de 48 horas antes da coleta pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. A análise estatística foi realizada pelo software Prisma 8 GraphPad e foi feita a correlação entre as BIFs e as variáveis ambientais pelo teste de Spearman, a comparação dos valores medianos de verão e inverno, realizado pelo teste de Kruskal-Wallis e Friedman, seguido do teste de comparação múltipla de Dunn, e o teste de Mann-Whitney comparou a diferença entre as bactérias indicadoras fecais nas 2 estações do ano, além da comparação das medianas das BIFs em cada ponto de amostragem, que foi realizado pelo teste de Kruskal-Wallis. Lembrando que todos os testes tiveram como intervalo de confiança 95% e p-valor 0,05. Os resultados deste estudo foram publicados em Karaschuk et al., intitulado A Densidade de Bactérias Fecais em Água do Mar Tropical, o estudo de caso da enseada de Itanema, Angra dos Reis, Brasil. O gráfico de variáveis ambientais entre verão e inverno não apresentou diferença significativa nas variáveis pluviosidade, salinidade e pH, exceto pela temperatura, que teve um aumento acima de 0,5 p-valor na estação verão. A relação das BIFs entre verão e inverno também não teve diferença significativa. Na relação
de bifes por pontos de amostragem, os coliformes totais e termotolerantes foram significativos e o ponto 5 mostrou que foi alto em todas as coletas, identificando que a presença de esgoto nesse ponto, lembrando que o ponto 5 era mais próximo das residências locais. Vendo a tabela da resolução CONAMA, da disponibilidade das águas recreativas, a gente pode observar que, para ser considerada excelente, ela precisa ter até 250 coliformes fecais e até 200 Escherichia coli e até 25 enterococos por 100 ml, o que contraria o que vimos no ponto 5. Em conclusão, vimos que, em variáveis ambientais, apenas a temperatura teve relevância significativa no verão, que a densidade das bifes não variou entre as estações, em que a E. coli e os coliformes, no ponto 5, teve a maior concentração em todas as coletas, indicando a presença de esgoto no local, contabilizando sendo 1.000 coliformes por 100 ml de amostra e 800 Escherichia coli por 100 ml. E visto que o local e a qualidade de Itanema continua sendo um ambiente historiano estável, mas é necessário medidas de preservação, visto que o local de estudo está próximo à Estação Ecológica de Tamoios, uma unidade de conservação de ecossistema marinho local, e o saneamento eficaz na região é necessário, além de ter um monitoramento contínuo que visa evitar o impacto negativo da descarga de esgoto nessa enseada, que pode contribuir para a redução da biodiversidade local de médio a longo prazo. Essas foram as minhas referências. Obrigada.